Redenção, livro 5, capítulo 6. Com as formosas e diáfanas mãos entrelaçadas, pensamentos uníssonos, aqueles dois entes enobrecidos nos campeonatos da dor e do dever, nivelados pelos mais puros sentimentos, aliaram às sonoridades luminosas do infinito as suas súplicas e agradecimentos ao Criador do universo, assim formando uma réstia de luz, do espaço à terra assombrosa. Subitamente, ao influxo da volição, Dusmenil e seu fúlgido companheiro tornaram-se alados, desprenderam-se da cordilheira como flocos de bruma levados pela aragem, sentindo que lhes faltava a força centrípeta, e começaram a cindir verticalmente o espaço. Quando Gastão percebeu atingida a região interplanetária, experimentou uma sensação desconhecida, inebriante, dulcíssima, inefável. Rápido, envolveu-se na luminosidade que vinculava o orbe terráqueo à amplidão sidérea, e logo o penetrou indescritível sonoridade, a mesma que ouvira do alto do cerro onde estivera pouco antes. É a prece, disse-lhe o formoso companheiro, que põe em comunicação as almas de todo o universo com o seu Criador e Pai, formando um viaduto radioso que transpõe todos os abismos e extensões cósmicas. Parece-me, retrucou Dusmenil atemorizado, que se me faltar vosso apoio, perderei o equilíbrio e serei precipitado num báratro sem fundo. Todos assim pensam, irmão querido, quando pela primeira vez, ao termo das tribulações planetárias, ascendem aos páramos etéreos. Prisioneira da carne por muitos séculos, a alma perde a faculdade de flutuar na amplidão sideral. As faltas praticadas são lastros de bronze que aprendem ao solo terreno. Depois de intensas refregas da prática do bem e da honra, ela se torna imponderável, sutil, alígera, nada mais a detém no planeta que lhe foge aos pés, mas fica-lhe no íntimo vívida, prolongada, a impressão dos grilhões que a chumbaram a terra. A volição é potencial divino desconhecido dos perversos e delinquentes, mas não desampara os redimidos, que só a perderiam se concebessem projetos malsãos, de resto impossíveis, porque já estão imunizados do mal. Contempla, irmão dileto, sem pavor, por alguns momentos, o painel sublime da criação. Por instantes, o surto vertiginoso que os impelia no espaço foi detido, e então, qual colibri humano, Dusmenil pôde contemplar a terra, semi-dividida em trevas e radiosidades, como que bailando duplamente ao redor do sol. Deste desprendia-se um jato dourado, como vaga que se destacasse de um oceano aeroluminoso, aclarando de um só lado diversas esferas em movimento, em coreografia fantástica de libélulas ápteras ou mariposas maravilhosas, atraídas por lâmpadas de ouro ao ritmo de invisível filarmônica. Uma delas, Saturno, parecendo-lhe envolta em grinaldas de luz, fronte real cingida por diversas coroas de topázios cintilantes. A Terra pareceu-lhe um dos mais sombrios planetas, mas emocionou-o ao vê-la tão longe, diminuída pela distância imensurável. Só então compreendeu quanto a amava, estoando-lhe n'alma um turbilhão de reminiscências. Ao contemplar todos os planetas do sistema solar em movimento, supôs estivesse assistindo, dependurado no éter, a um gracioso bailado de elegantes dançarinos, alguns com mantilhas de crepe, outros de escumilha dourada, todos rodopiando airosamente, Salomés divinas, nota. Sobrinha de Herodes Antipas, quando dançou divinamente na presença do tio, pediu-lhe a cabeça de João Batista. Fim da nota. Ao redor de um combustor maravilhoso, ou farol celeste, que lhes projetava áureo fulgor, tornando-os mais ou menos radiosos. Deslumbravam-no as cintilações de Febo, nota. Deus romano equivalente ao deus grego Apolo,
personificação da luz. Fim da nota. Em pleno espaço, e murmurou atônito: ei-lo em toda a plenitude do seu fulgor, como jamais o sonhara. Apolo é a generosidade indescritível, só comparável à do soberano universal. Distribui óbolos de luz a 8 mendigos em trevas. Nota. Plutão era considerado o 9º planeta do Sistema Solar até agosto de 2006, quando a União Astronômica Internacional alterou a definição oficial do termo planeta. Fim da nota. Sem receber outra recompensa a não ser a do preito de admiração que as criaturas lhe consagram. Sim, respondeu-lhe o instrutor. O Sol, arquimilionário do infinito, é consórcio da majestade suprema e senhor do erário, das áreas divinas. Empresta aos vassalos moedas de luz a 0%. Além dos planetas classificados pelos astrônomos terrestres, que têm por limite Netuno, vistos serem deficientes os telescópios planetários, observou Gastão, há outros formando o apolíneo cortejo. Os satélites, ao influxo dos astros centrais, pareciam falenas coruscantes, volteando corolas semiluminosas, que se destacavam das trevas que as enlutavam do lado oposto do Sol, como se fossem telas móveis, delineadas por um corrégio sideral. Nota. Como era conhecido Antônio Alegre, 1489 a 1534, pintor italiano. Fim da nota. Repara nos portentos da criação com crescente entusiasmo, continuou o mentor de Dusmenil. Nenhum rumor dissonante, quer provindo da terra, quer de suas companheiras perpétuas, porque o eviterno, o mecânico inimitável, produz os mais formidáveis motores silenciosos para a humanidade planetária. Mas, todavia, plenos de sonoridade para os seres etéreos. Ao passo que o homem se esforça em vão para o conseguir, só engendrando maquinismos ruidosos, ensurdecedores às vezes. Ei-los como trabalham serenamente sob o domínio de Deus, sem se abauroarem. Não necessitam de repouso nem reparos, sem serem lubrificados durante milênios, como se cada qual fosse dotado de uma alma imortal como a nossa, de inteligência e raciocínio, desprendendo não ruídos, mas sonoridades melodiosas que só os espíritos purificados podem apreciar. Escuta, irmão dileto, essa sinfonia que julgas provir das alturas consteladas de um recital celeste. Cada estrela, cada planeta, cada nebulosa, são cordas de uma harpa maravilhosa, tangidas pelo Davi Supremo. Nota. Apareceu na Bíblia inicialmente como tocador de harpa da corte de Saul. Viveu por volta do século X a.C. Fim da nota. Ou como teclas de um órgão portentoso, sobre as quais perpassassem mãos intangíveis, mas que devem ser de neblina radiosa a desprenderem modulações mágicas, dulcíssimas, sublimadas. Mas, que digo? Dedos deíficos que as fazem vibrar? Não, é apenas o pensamento do Altíssimo, disseminado pelo universo, que executa incessantemente as mais estupendas e magistrais partituras, pois o seu pensamento é luz, aroma, melodia. Por instantes, equilibrando-se na amplidão, tolheram o surto maravilhoso, contemplando o assombroso espetáculo sideral, ouvindo as melodias que, a princípio em sordina, depois com o vigor de um crescendo sensacional, evolam-se dos mundos, pomos de rubis, esmeraldas, topázios que giram graciosamente pelo infinito. Indefinível emoção apoderou-se de Dusmenil, que disse ao preclaro guia: Mestre, que são as nossas dores, as nossas amarguras, de confronto com as venturas que o Criador reserva em seus édens luminosos? Nada, irmão querido. No entanto,
nos momentos de borrascas morais, elas nos parecem intoleráveis e superiores às nossas energias psíquicas. A ignorância do futuro que nos aguarda é o que prejudica a humanidade terrena. Os ensinos errôneos que recebeu tiram-lhe a esperança de conquistar a felicidade, que, entretanto, é realidade encantadora para todos os seres indistintamente. Todos, por meio de provas retas, do labor, da virtude, do bem, podem atingir a ventura que na terra debalde procuram, e lhes foge como a própria sombra quando se aceleram os passos. Limitados que são os conhecimentos terrenos, mestre! Como ficariam assombrados os astrônomos se vissem o espetáculo grandioso que ora se nos depara? Moças que parecem flores, semiabertos crisântemos de luz, suspensos por cordéis invisíveis, bailando numa soirée celeste. Nota. Noite, festa, reunião social. Fim da nota. E quantos mais belos há pelo espaço, de todos os cambiantes, de todas as nuances ainda desconhecidas na terra. São as mansões dos espíritos mais evolvidos, dos que já se aproximaram do Altíssimo. A cor é, para os seres astrais, de suma importância, pois representa a diversidade de categoria de cada mundo, ou de cada ser. As promoções ou acessos por grande mérito são feitos com solenidades indescritíveis na dialética humana. Dizei-me, caro mestre, do que há muito me preocupa a mente. É Jesus o mais elevado embaixador divino baixado à terra? Acha-se ele selecionado num desses orbes fúlgidos que observamos com admiração crescente? Certamente, irmão querido, apenas te iludiste num ponto. Jesus não está selecionado do imenso rebanho que o Clementíssimo Pai lhe confiou. Seu pensamento fúlgido é que movimenta esse rebanho e o dirige no planeta obscuro que ora deixaste. Há, porém, inúmeras entidades da mesma hierarquia de Jesus. Cada qual é responsável pelo domínio que lhe foi outorgado e esforça-se pelo cinzelamento das almas sob sua guarda e proteção. Como, pois, eu, mísero terrícola, posso, sem a sua permissão, ascender a outro mundo, ao qual me levais? Não deixo doravante de pertencer à alçada do Nazareno? Não, vais para um mundo academia, dos muitos existentes no universo. És um espírito promovido a outro planeta mais adiantado, mas ainda estás sob a égide do Cristo, pois não só a Terra lhe foi entregue, mas outros orbes, com eles solidários, sob a sua jurisdição. As almas, depois de purificadas, não têm mais pátria determinada. São camândulas. Nota. Contas grossas de rosário. Fim da nota. Ou pérolas celestes que ficam sob o influxo do eterno e tornam-se auxiliares eficazes de todas as entidades da hierarquia de Jesus. Sabeis em qual dessas mansões se encontra o imaculado pergureiro dos peregrinos terrenos? Sim. Vês aquela constelação surpreendente que se destaca por sua rutilância à nossa direita, com aparente contextura de rubis incandescentes? É lá que se congregam as entidades seráficas da categoria de Jesus. De suas almas radiosas é que partem essas irradiações incomparáveis. Seus pensamentos lúcidos devassam os orbes mais longínquos, como se presentes neles fossem. Poderei afagar a esperança de poder vê-los um dia? Por que não? O aprimoramento psíquico faz que todos os seres humanos culminem na perfeição e, possuindo-a, fiquem aptos a se aproximarem do soberano universal e dos seus mais excelsos arautos. Temos por futuro a eternidade e nada há que não possamos alcançar no curso dos milênios. Apenas os rebeldes, os iníquos, os precitos ficam chumbados à terra indefinidamente? Não.
até que a contrição lhes reponte nos arcanos da consciência. Depois, sob o látego da dor, com os prélios do dever, eles se depuram, tornam-se leves quais aerostatos, perdem a força centrípeta e ascendem ao infinito. Dusmenil contemplou detidamente, maravilhado, o solar, observando a rotação e translação de todas as esferas e seus satélites, como equilibrados por malabarista encantado. Novamente se comoveu fitando a terra, lembrando que ali padecera, e mais do desditoso núbio, que, num abismo de sombras, carpia o seu passamento a regiões tão formosas. Bruscamente, porém, estremeceu e sentiu invadi-lo estranha sensação de felicidade, a esperança de rever os entes adorados pelos quais derramara tantas lágrimas. Fim do capítulo.